Boa tarde, eu sou Gilmárcia, sou aluna do curso de Administração Pública do Polo Salinas. Estou cursando agora o 8º período desse curso. Eu, juntamente com minhas colegas de grupos, estamos aqui para tratar de um vídeo sobre a cadeia de suprimentos. Minhas colegas, Orina Maria Rodrigues Rua, seu número de matrícula 12.15320, Eldes Arcanjo, número de matrícula 12.12415, e Darli Fernandes, seu número de matrícula 12.15807. O meu, Gilmárcia Ornelis, número de matrícula 12.15808. Falaremos aqui de um assunto, a cadeia de suprimentos, um assunto muito importante por ser muito discutido na literatura especializada. É um assunto, diremos que um pouco mais amplo, por se tratar de vários aspectos relacionados à logística. Começarei esse vídeo falando sobre o conceito de cadeia de suprimentos. O que pode ser isso? O Martins Christopher, ele define essa cadeia de suprimentos como uma rede de organizações conectadas e interdependentes, trabalhando conjuntamente em regime de cooperação mútua para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais. A partir dessa definição, colocaremos assim explanadas na unidade do fascículo, solicitado pela nossa professora da nossa matéria, Estudos Aplicados à Administração, por se considerar em aspecto com a administração pública. Será que a administração pública se encaixa nessa cadeia de suprimentos? Encaixa à medida que se constitui num processo em que recursos oriundos do próprio cidadão são transformados através de uma complexa estrutura igual à máquina pública, formada por órgãos interdependentes em ações e serviços em prol da sociedade. Ou seja, o que a cadeia de suprimentos como disse o Martin Christopher, uma rede de organizações conectadas, interdependentes, trabalhando conjuntamente em regime de cooperação mútua. Qual o seu papel? Controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias. Como que eu poderia dizer que que essa administração não está associada a ela? Está sim, por a administração também fazer parte de uma gestão, de uma administração. Ela tem estratégia, ela quer sair bem, Como eu poderia dizer que não, Outro questionamento a dizer: é possível organizar, dinamizar e estruturar uma cadeia de suprimentos na organização pública? Foi um questionamento mencionado na nossa disciplina. Sim, é possível e é necessário. É um desafio imenso. Nossa administração pública, ela carece de uma estrutura que lhe permita agilidade, qualidade e eficiência. Eficiência são muitos os fatores que prejudicam esse desempenho na nossa administração. Para começar, da gestão do nosso país. Essa gestão estabelece muitas metas e pouco se cobra um resultado. Há muitos projetos, muitos programas, em poucos se transformam em efetivo benefício. Muita burocracia, pouco controle efetivo. Existem muitas regras e leis, mas poucas são cumpridas. Nesse sentido que moralizar a coisa pública, recursos existem se houver seriedade e organização. Nossa administração pública, com planejamento e logística adequado, certamente atingiria seus objetivos de prestar um bom serviço ao cidadão. Qual é o papel dessa cadeia de suprimentos? Ela tem um papel como se fosse a logística. Como eu falei, ela é um pouquinho mais ampla, mas não deixa de estar conectado ambos um ao outro. A evolução de seus conceitos: previsão de demanda, ou seja, compras, gerenciamento de matéria-prima, planejamento de necessidades, planejamento de produção
estoque de fabricação, e assim por diante, vai passando todos os passos da logística. Depois nós passamos pelo estoque de fabricação, armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, que se cai na logística. Por fim, passamos para o estoque de produtos embalados, planejamento de distribuição, processamento dos pedidos, ou produto que seja, e vem o transporte, serviço de consumidores, né? Depois do transporte vem o serviço de consumidores, que entra nessa distribuição física, né? Onde que entra também o gerenciamento dessa cadeia de suprimento. Para que serve? Ele é uma estratégia, né, que visa um benefício, um bom benefício. É estratégia que visa melhoramento. Quais os pontos positivos e negativos de estruturar usar determinado setor a partir dessa cadeia de suprimentos? Com estrutura, organização e seriedade, como é o que foi mencionado antes, né? As instituições certamente seriam mais efetivas, poderiam vislumbrar a transformação dos nossos recursos em reais benefícios, assim, fazendo além disso o custo dessa transformação, que seria menor. Portanto, esses mesmos recursos poderiam render mais. Todos os governos estão submetidos a comuns restrições orçamentárias. Esses recursos são suficientes para atender às demandas. Só que o que está faltando? Gestão. Está faltando esse gerenciamento. Por que não está dando certo? Precisam fazer mais com menos. Além disso, a sociedade está exigindo mais transparência. É o que vemos nos jornais aí todos os dias, pedindo, até mesmo quando vai pedir voto. Temos transparência, mas está faltando. Será que está tendo mesmo? Né? Pelo que vimos, o que está acontecendo lá com a Petrobras? Cadê a transparência? Precisa de transparência, justiça e seriedade nos contratos públicos. Hoje também surge também os esforços da parte do governo para a melhoria da qualidade dos gastos correntes com bens e serviços utilizados na qualidade do setor público. Como ponto positivo maior, uma máquina com capacidade potencial de modernização desse processo logístico, gestão de estoques, engenharia de padronização, especificação de bens e serviços, gestão de contratos, gestão de fornecedores, aspecto, sem dúvida, por trazer a administração pública para um rumo certo, né? Que entra essa cadeia de suprimentos. Eu conceituei aqui Hanfield e Nichols. Também ele define essa cadeia de suprimentos como uma atividade relacionada com o fluxo e transformação de mercadorias, desde o estágio da matéria-prima até o usuário final, bem como os respectivos fluxos de informação. Matérias e informações fluem tanto para baixo quanto para cima na cadeia de suprimento. O que eu quis dizer com isso? Tanto para baixo quanto para cima. Porque o que sai da fábrica até o consumidor, ele volta do consumidor, ou seja, o cliente, até na fábrica de novo. Porque, às vezes, alguma entrega de produto, uma coisa que não foi certa, então vai e volta, né? Então, se não tiver um gerenciamento, uma estratégia que dê certo para que esse produto não volta, não tem vantagem, né? Vai ser uma desvantagem. Essa definição é uma definição muito importante, onde elas servem de estratégia para que nesse aspecto de fluxo de material nem ultrapasse e nem falte, né? Para que se tenha vantagem, né? E na concorrência até mesmo de outra instituição, né? Na hora que o produto sair, corrigi-la para ver se está de aspecto que foi pedido do consumidor, para que esse produto não tenha que voltar, porque se voltou é que o cliente não gostou do produto e assim não vai falar muito bem dessa parte, desse gerenciamento
dessa empresa, né? A cadeia de suprimentos, ela abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo e a transformação de mercadorias. Enfim, ela abrange todos os papéis relacionados que sai da fábrica até chegar na da fábrica até o consumidor. É uma abrangência que engloba desde a matéria-prima até o usuário final, ou seja, até onde que chega, que é o cliente, né? Vai passar aí pela fábrica, né? Pela observação, pelo transporte, pela distribuição, né? E o transporte até chegar nesse consumidor. Definimos essa cadeia de suprimentos, de gerenciamento, né, como uma integração das atividades da cadeia de suprimentos, com o intuito de obter vantagem competitiva sustentável. Ou seja, é um gerenciamento das atividades para que dê tudo certo, para que não caia na desvantagem do produto voltar, como falei aqui anteriormente, para que solicitem, né, a cada base uma observação, um planejamento, uma estratégia para que esse produto não tenha que voltar, né? Você gerencia essa cadeia de suprimento por meio da integração de atividades para que se atinja determinados objetivos, né? Em caso do planejamento, é no planejamento que você vai corrigi-la com um objetivo, decidir uma meta a ser alcançada, um objetivo a ser alcançado, e tem que ser alcançado, né? É uma lógica que obtém resultado, esse gerenciamento. Ou seja, começa o fornecedor, depois o fornecedor 2, né, que vai para a fábrica. Fábrica é o montador, no caso, de transporte, né? Depois vai a distribuição, a logística de abastecimento, logística externa, logística de distribuição. Se não tiver cada etapa funcionando certinho, o produto final às vezes nem chega. Vamos supor um tema da cadeia de suprimentos, o transporte público. A importância de um transporte eficaz, né? Coloquei aqui alguns pontos para a gente tratar sobre uma maior competitividade, né, nesse transporte público. A maior concorrência, economias de escala, preços reduzidos, relação entre o embarcador são características importantes que têm que ser observadas nesse gerenciamento. Fundamentos do transporte. São fatores que influenciam as decisões do transportador, como custo relacionado ao veículo, custo operacional fixo, custo relacionado à viagem, custo relacionado à quantidade, custo indireto, né? Fatores que influenciam na decisão do embarcador: custo de transporte, custo de estoque, custo de instalação, custo de processamento, custo do nível de serviço. Então são aspectos que devem ser observados tanto pela cadeia de suprimentos, pelo gerenciamento da empresa e pelo consumidor, que o consumidor vai querer um produto em bom estado, um produto que ele se sinta satisfeito. Opções dos serviços e suas características, no caso do transporte público: o preço, o tempo em trânsito e viabilidade, danos e perdas, volume transportável, estrutura de fluxo de origem, destino, aonde que vai se chegar, a estrutura, o momento do transporte, o valor específico do produto e problemas específicos, igual prazos de entrega, ou causa do trânsito, vai demorar mais, vai haver a quantidade que
foi pedido, né? Às vezes o cliente espera naquele prazo porque ele tem aquilo marcado, né? Então tem que estar vendo todas essas, fazer esse planejamento, né? Tá olhando todas essas características e estratégias para que não dê errado para o consumidor final. Os serviços opcional de transporte, como rodoviário, ferroviário, aéreo, hidroviário e o dutoviário, né? Qual é o transporte que vai seguir aquele controle ali que vai chegar no consumidor? É o rodoviário, é o ferroviário, é o aéreo, né? Qual que vai gerar lucros, que vai gerar uma estratégia benéfica, né? Que não vai ter problema. As decisões de transporte, a seleção do modal, roteirização dos embarques, a programação dos veículos, consolidação dos fretes, tarifas dos fretes, tempo em trânsito, confiabilidade, perdas e danos. Falamos aí do serviço do transporte, né? Que até chegar ao produto final. Então, qual é o foco? O foco é beneficiar o consumidor, né? Que beneficiando o consumidor é uma estratégia para a empresa. É uma estratégia para o gerenciamento da cadeia de suprimento, né? Como falamos anteriormente, essa cadeia é uma rede de planejamento de atividades para que dê certo no produto final. E é dando certo no produto final, né, para o consumidor, dando certo para o cliente, que revigoremos o nosso objetivo. Então, era só isso. Até.